Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito bacana que a gente tem visto muito na nossa sociedade, que é crianças obcecadas por skincare. Bom, gente, pelo nome a gente olha e fala, nossa, mas que bobeira, por que nós vamos falar sobre isso, né? Não vou assistir esse vídeo não. Fica nesse vídeo porque eu quero conversar com vocês, papais que têm adolescente, que tem crianças em casa e que tem percebido esse excesso de querer cuidar da beleza. Bom, vamos lá. O primeiro contexto que eu quero trazer é o contexto social, né? Sempre que nós entendemos sobre padrões de beleza, nós entendemos que padrões são colocados na sociedade como algo que tem que ser seguido. Então, muitas vezes a gente percebe famílias, adolescentes, adultos, lutando contra aquilo que não é padrão, para tentar se encaixar naquele local. Isso acontece porque nós temos uma questão que se chama social. Todos nós, seres humanos, não somos seres que vivemos sozinhos, isolados do social. Todos nós, desde a nossa infância até a nossa vida adulta, nós precisamos do contato social com outras pessoas. Isso faz parte da existência humana. E aí, quando a gente fala sobre adolescente, isso se intensifica mais por conta de uma formação cerebral. Esse adolescente, ele está aprendendo o que ele gosta, o que ele não gosta, o que faz sentido para ele, o que não faz sentido. E muitas vezes eles acabam entrando em padrões, em coisas que outros amiguinhos fazem para poder ser legal, para poder ser inserido nesse grupo. E aí, quando a gente fala sobre skincare, sobre o cuidado com a pele, sobre o cuidado dermatológico, nós estamos vivendo uma era onde as pessoas não aceitam ser o que elas são. Onde as pessoas precisam modificar o tempo todo o seu rosto, a sua boca, o seu cabelo, a sua barriga, os seus quilinhos a mais, porque nós queremos entrar nesse padrão. E aí, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque para a gente chegar no contexto do adolescente, da criança, nós precisamos entender esse contexto social, esse recorte social, de entender que nós adultos nos sentimos também pressionados a ter uma pele perfeita, a ter um corpo perfeito, um cabelo perfeito. E nunca se teve tanta publicidade sobre a dermatologia como parte estética como tem hoje. Eu nunca ouvi tanto se falar de que pessoas precisam ter um lábio mais projetados, que nós não podemos ter olheiras, que a pele precisa ser uma pele vistosa, bonita, sem manchas, sem isso, sem aquilo. E aí a gente entra dentro desse padrão, nós adultos que temos um cérebro formado, que somos seres muito mais bem informados do que as crianças. Agora, vamos lá para as crianças e para os adolescentes. Por que isso acontece com os nossos adolescentes? Pelo mesmo fator que acontece com a gente, adultos. Nós vivemos em sociedade. E esse adolescente, essa criança, eles também têm a necessidade de ser inserido. Então, se eles são bombardeados o tempo todo com publicidades, com propaganda, com TikToks, gente, eu nunca vi tanto TikTok falando sobre skincare e sendo feito por adolescentes de 13 anos. Cara, eu lembro da minha adolescência, com 13 anos, eu não sabia nem o que era uma maquiagem. Eu não sabia nem o que era passar um creme no rosto. E eu vejo as adolescentes, eu juro pra vocês, eu acompanho as redes sociais e eu vejo adolescentes que eles sabem exatamente que creme passar, que lugar colocar, como fazer. Eu fico passada. Só que daí, por exemplo, uma dessas meninas que eu vejo que faz skincare, que faz maquiagem para ir pra escola, que tem que estar sempre bonita, porque tá no mundo dos influencers e aquilo e tal, já existe uma cobrança interna para esse adolescente. E aí, essa adolescente, uma dessas que fazem, esses tempos atrás,
ela postou chorando muito no TikTok e trazendo o quanto ela sofre de ansiedade. E aí o que eu quero dizer para vocês? Cada coisa tem o seu tempo. 13 anos não é para ter a preocupação com o padrão estético. 13 anos não é para que eles tenham a ideia de que precisa ter um corpo perfeito, uma pele perfeita, um cabelo perfeito. Porque na adolescência a gente já se sente vazio por si só por tantas mudanças hormonais nesse corpo, quanto mudanças físicas. Quem aqui que já foi adolescente não teve a sensação de que era feio na adolescente, que não gostava do próprio corpo, que não gostava do próprio cabelo? E isso é normal eles não gostar, porque eles estão passando por mudanças físicas, mudanças biológicas e mudanças químicas. Então ele tá tendo um boom de hormônio que é para fazer a reprodução desse adolescente, que é para desenvolver esse adolescente. E nós, famílias e adultos, precisamos ter um papel muito importante, que é de acolher esse adolescente, que é de conversar com esse adolescente, que é de dar contornos, limites do filho, não é o momento de fazer skincare, não é o momento de ir maquiada para a escola. E a gente vê as famílias fazendo o quê? Nossa, que legal, ela é vaidosa. E isso acaba gerando um vazio muito grande. Não é à toa que a gente vê muitos adolescentes tendo crises de ansiedade, crises depressivas, tendo a autolesão como uma forma de tirar a dor do corpo e vir para um outro lugar de ser canalizado, de adolescentes que têm maior riscos também de desenvolver pensamentos suicidas. Então, gente, nós precisamos olhar para as nossas crianças. Quem me segue aqui mais tempo sabe o quanto eu bato nessa tecla. Então, olhar para a criança é olhar para o contexto total. E entender que se talvez nós, como os adultos, pais, não estamos estimulando isso nos nossos filhos. E o que eu estou dizendo aqui é, por exemplo, é normal que, vamos supor que você seja mãe ou pai, que você acabe sendo uma pessoa mais vaidosa. Então você vai lá, se arruma, seu filho vê, ele vai querer reproduzir. Isso é normal, tá dentro do esperado. Mas o que a gente não pode colocar é como se fosse uma regra para essa criança, para esse adolescente, do tipo, olha, você precisa fazer skincare porque senão sua pele vai isso. Se a gente for conversar com os dermatologistas, eles vão dizer que tem muitos produtos que as crianças não podem usar por conta da pele, de ser uma pele muito sensível, de ser uma pele que está em evolução. Então a gente precisa ter esses cuidados, e para quem vai ter esses cuidados com os pequenos, somos nós adultos. Infelizmente, essa criança e esse adolescente precisa ter um contorno de compreender que existem coisas para cada idade. Acho que isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente fala muito de antigamente, mas que a gente precisa frisar muito hoje. Um adolescente, ele precisa ser adolescente e ele precisa de orientação. E isso é um ponto que as famílias têm um pouco de dificuldade quando vai lidar com o adolescente. Um beijo para vocês e até mais!